Bora lá então começar o nosso bate-papo. E justamente a gente vai falar sobre a tal da transformação digital, né? Este cara com um pouquinho de Photoshop nessa foto sou eu, né? Vocês podem ver que está um pouquinho diferente da realidade, né? Olha só que maravilha. E eu sou gerente de transformação digital Lean no Lean Institute Brasil, certo? Sul de Florianópolis, Santa Catarina. Ei, que legal, né? Um evento presencial, depois de tanto tempo. E vocês podem me procurar aqui, ó, LinkedIn Fábio Trierweiler. Eu só tenho esse sobrenome, tá? Eu não tenho um Silva, um Souza no meio, então não tem jeito. Vocês vão ter que aprender esse sobrenome. Tira uma foto aí, né? Um sobrenome meio complicado. Desde o prezinho na chamada a gente tinha que explicar como é que é a chamada. A Yara, até hoje, ela se confunde às vezes, né, Yara? Mas tá tranquilo, a gente entende desde o início assim e é complicado pra caramba, né? Mas, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho também sobre o Lean Institute Brasil, né? O Lean Institute Brasil ele congrega aí vários institutos no mundo inteiro e a gente, com muito orgulho, está lá na fundação do Lean, né? Quando o tal do Lean Thinking foi trazido para o mundo desde o início, naquela pesquisa do James Womack, né? Que ele foi, através do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, tinha um brasileiro lá no meio, o professor José Ferro, e ele fundou o Lean Institute Brasil. E a gente faz parte aí de toda essa congregação muito bacana, onde a gente quer disseminar o Lean para o mundo inteiro. Mas, beleza, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Para falar um pouquinho sobre o tal do Lean Thinking. Se a gente parar para pensar, lá atrás, quando o Lean ficou impossível de ser ignorado pelas outras montadoras, porque veio da Toyota, né? O tal do Toyota Production System, eles começaram a ver, pô, não tem mais como ignorar. Eu vou copiar o que os caras têm. E conta a história, e não é mentira, tá? Tinha, inclusive, algumas montadoras que não sabiam exatamente por que dava certo, mas sabiam que dava certo. E copiaram absolutamente tudo na Toyota, inclusive a cor das paredes das fábricas. Sim, é verdade. Vamos pintar da mesma cor, eu acho que isso vai fazer diferença. Não é zoeira, tá? E aí, para uma curiosidade, na linha de produção da Toyota, a gente tem umas cordinhas aqui em cima, que ela se chama Stop the Line. É para você parar a linha de produção a qualquer momento. Deu problema, chama. E cada cordinha dessa, geralmente tem 3, né? Toca uma música. Uma música, quando toca, chama, é problema elétrico. Vai engenheiro elétrico lá na hora, resolver o problema no Corolla, por exemplo. Quando dá um problema referente à eletrônica, vai outro cara. Enfim. E aí, gente, está aqui as cordinhas, né? Para não deixar mentir. E aí, uma das montadoras na época, cara, vamos copiar tudo, inclusive as cordinhas. Só que a gente vai fazer melhor. Não vai ser só 3 cordinhas, a gente vai fazer 4 cordinhas. Cada uma tinha uma música diferente. Só que daí, quando eles foram puxar a primeira vez, tocou a música na linha de produção dessa montadora XYZ, que eu não vou citar o nome, né? E o que aconteceu? A música tocou, nada aconteceu. Ninguém foi lá fazer nada. E aí, muitas vezes, acontece o seguinte. Quando a gente fala de mudança organizacional, seja Lean Thinking, seja Agile, seja mudança de cultura, muitas vezes se copia as cordinhas, mas quando a gente puxa uma delas para resolver o problema, ninguém vem. Nada acontece. Por que será que isso acontece? Já pararam para pensar? Isso, gente, geralmente acontece porque se esquece do primeiro princípio do Lean Thinking, que é valor. É qual problema eu quero resolver. É por que a tal da cordinha foi inventada. O que está por trás acaba fazendo toda a diferença. O primeiro princípio é sempre esse. Por que eu quero fazer a minha transformação digital? Qual é o objetivo? Qual o problema eu quero resolver? E aí, quando a gente fala sobre isso, o Taishono, que essa foto dá até um pouco de medo, né? A gente pegou uma foto do Taishono e dá uma animadinha, isso aí a culpa é do Carlos Baldiceira, que está sentado ali, né? Carlos, mérito teu. Mas é muito legal porque o Taishono ele tem essa frase, né? Ninguém tem mais problemas do que aquele que afirma não ter problemas. O Taishono, ele era um cara que sempre dizia o seguinte, cara, e aí, como é que estão as coisas? Está tudo certo? Pior coisa que podia acontecer era numa reunião lá na Toyota, ele chamar os gerentes, e aí perguntar, e aí, Joãozinho, como é que está a sua unidade que é responsável pela funilaria da Toyota? Se o Joãozinho dissesse assim, ó, Taishono, fica de boa, tá tranquilo pra caramba, nota 10. Ah, é? Vem comigo. Ferrou. Vem, vamos lá. Ia todos os gerentes juntos, chegar até a parte da funilaria. E aí, o Taishono, ele fazia o seguinte. Ele desenhava no chão um círculo de giz, o tal do chalk circle,
ou círculo de Ono também, né? E ele falava, gerente, fica em pé agora nesse círculo, pega um papel e caneta, um caderninho, e daqui a uma meia hora a gente conversa. Anota todos os problemas que você vê. Gente, em meia hora, ele anotava e quase enchia aquele caderno de problemas. Sempre tem onde melhorar, sempre tem para onde evoluir. E no Lean Thinking, a gente diz que somente enxergando os problemas, a gente pode evoluir. Se a gente bota o problema embaixo do tapete, ok, está tudo certo, então por que eu vou me transformar digitalmente? Para quê? Não precisa, já está tudo bem, tudo tranquilo. O ponto, gente, é que o incentivo ele precisa apontar para problemas, esse incentivo ele tem que vir da liderança. Esse print screen aqui, eu tenho muito orgulho dele, é uma lenda viva trocando mensagem no WhatsApp comigo. O professor José Ferro, que ele é o fundador do Lean Institute Brasil, ele estava com o James Womack lá no berço do Lean Thinking. Primeira vez que eu fui ajudar ele num workshop, ele, ó, Fábio, daqui é meu WhatsApp, para tu me ajudar. Claro, era online, né? A gente está online hoje em dia, né? E aí, oi, Fábio aqui. E ele? Opa, estou aqui também. Qualquer feedback durante a apresentação é muito bem-vindo. Críticas e sugestões em particular. A terceira mensagem que ele me mandou, críticas e sugestões em particular, vale por um MBA, pessoal. Vocês não têm ideia. Na hora eu pensei assim, quem sou eu para criticar a lenda professor José Ferro? O Ferro ele vai em qualquer evento de Lean Thinking no mundo, as pessoas tiram foto com ele, querem autógrafo dele. Se a gente for lá no lean.org, o nome dele está lá. E ele quer que eu veja problemas na palestra dele? Isso aqui fez eu prestar atenção na palestra dele 79 vezes mais, anotei a oportunidade de melhoria e passei para ele. Quando eu passei para ele, ele me respondeu uma por uma com um áudio de 1 minuto e meio, não, 15 aí é demais, né? 1 minuto e meio, cada um me agradecendo, dizendo, cara, realmente eu não tinha pensado nisso, tal coisa você pode me ajudar, porque de repente alguma coisa de transição de PowerPoint, etc e tal. E aí eu pergunto, qual é o recado que ele me deu com isso? Se agora ele vê depois o vídeo dessa palestra e vier me criticar, como é que eu acabo encarando isso? Cara, que legal, obrigado. Ao invés de, me ferrei, o Ferro está me criticando, acho que eu vou ser demitido. Percebe a diferença? Percebe que, vindo da liderança, o incentivo para que você veja problemas e que problema é uma coisa boa e não uma coisa que você vai ser demitido? Porque se você enxerga problema, tem para onde melhorar. E o próprio Deming, que é um dos caras responsável por trazer o conhecimento relacionado à qualidade total no Japão, é um americano, o Deming ele tem alguns princípios do Deming, e esse aqui, se eu não me engano, é o 8º princípio, ele fala sobre elimine o medo. Simples assim, elimine o medo. Há um artigo na Harvard Business Review, que saiu em fevereiro agora, e o artigo ele tem um título muito bacana que fala o seguinte, o Agile não funciona sem segurança psicológica. Esse artigo diz que se você tem um Agile na empresa, mas na primeira oportunidade de melhoria o chefe diz assim, esquece, continua o plano. Não, mas está errado, continua o plano, senão você vai ser demitido. O que acontece? Não vou mais apontar problema, porque os boletos chegam no final do mês. Eu não quero perder meu emprego. Eu vou ser o Agile Coach de gente boa. Aquele que faz dinâmicas show de bola nas retrospectivas. O NPS é muito bom, porque todo mundo gosta, óbvio. Todo mundo gosta de se divertir em dinâmica e tomar cerveja. Mas qual é o problema que isso resolve? Qual é o valor que isso agrega ao cliente, não é verdade? E aí, o problema é que se você não tem segurança para apontar problemas, você faz uma transformação digital, entre aspas, igual essa daqui. O cara bota o bilhete do metrô num buraco que ele não sabe para onde vai, e do outro lado sai isso aqui. É a transformação digital somebody love. É mais ou menos isso que acaba acontecendo. Para inglês ver, é desperdício puro. Se você tem problemas na sua empresa e você simplesmente, já sei, é só botar o gira. Você vai gastar dinheiro, gente. O gira é ótimo, inclusive, tá? O que eu quero dizer é, entenda o propósito de que o gira vai te trazer. Aí sim, você mapeando o fluxo de valor, vendo onde estão os desperdícios, e assim bota o gira, ok. Mas só botar por botar não faz sentido algum. E o ponto é,
Essa pergunta é muito interessante, né? E para responder essa pergunta, eu fiquei sabendo aqui o seguinte, que a organização do TDC conseguiu um voucher aí, né? Para dar um presente aí, que é o seguinte, pergunta, qual é a melhor empresa que faz os melhores perfumes do planeta a Terra? Vamos lá. Aqui é legal porque vocês não têm como mutar a câmera, então eu vejo que está todo mundo aqui, ó, né? Vou botar o laser na testa de vocês aí. Não, zoeira. E aí, diga. Empresa legal aí que faz perfumes, marcas, vai, fala, gente. Hã? Boticário? Não, não é Boticário, outra, vai lá. Natura, não, é muito melhor do que essas. Jequiti, é claro que é Jequiti, né? E quem acertar essa resposta aqui, ó, vai ganhar o Jequiti. A gente tem qual hoje, Carlos? É do Pedro de Lara, né? Opa, aquela fragrância. Pedro de Lara Golden Edition, olha só que maravilha. Não, é brincadeira, não tem Jequiti, tá, gente? Mas, ó, quem acelerou o processo de transformação digital na empresa de vocês? Eu aposto que a maioria, a resposta vai ser essa daqui, ó. O coronavírus. Não foi o CEO, o CIO, o diretor de inovação, foi o corona, gente. É um fator externo que aconteceu, e tudo bem, aconteceu. Muitas empresas acabaram se transformando e descobrindo que dá para viver no home office. E é bom pra caramba, inclusive, né? Eu que o diga, nascido e criado em Florianópolis, sempre trabalhei na ilha e sempre morei no continente. Olha que legal, né? Atravessando a ponte todo dia. Hoje eu atravessei de Uber. Meu Deus do céu, que coisa boa. E aí, gente, quando a gente pega também... Ó, inovação digital, foi. Quando a gente pega alguns artigos que estão aí pela internet, né, sobre a tal da transformação, a gente pode ver que muitas coisas têm em comum entre elas, principalmente quando fala de transformação digital. Se a gente para ver, há uma relação muito interessante sobre isso. Pessoas. Pessoa está sempre por trás, embora a gente esteja falando de tecnologia, mas pessoa está nas duas pontas, é o cliente e é quem está na organização. Sempre. Transformação digital não acontece só com a adoção de tecnologia, tem que ter as pessoas junto. Experiência do usuário pode trazer resultado, pessoas. De novo, abordagem sistêmica. Como a transformação alterou a vida de pessoas, pessoas, pessoas e pessoas. Isso está sempre lá no sentido. Porque quando a gente fala de tecnologia, às vezes acontece uma coisa. Quando a gente fala de tecnologia digital, a gente já pensa num robô com VR, com laser, com drone autônomo, que ele faz coisas sozinho. Mas, no final das contas, se a gente pegar o que significa tecnologia, exemplo, tecnologia para escrever. Aqui tem um ótimo exemplo. Isso aqui é tecnologia. É algo que está entre o meio, né? É o meio entre o início e o fim, para eu resolver um problema. Isso aqui era tecnologia de ponta, em algum momento da humanidade. Pedra, mas era escrita. Em seguida evoluiu para papiro, olha, portabilidade. Depois papel e caneta, hoje computador, celular e assim por diante. Ou seja, qual era o problema que os caras queriam resolver? Eles sabiam de Lean lá na Idade da Pedra, será? E eles resolviam com pedra lascada. Estava tudo bem, tudo certo. E o cliente nisso tudo? Onde é que ele fica, né? Olha de novo, os 5 princípios do Lean. E o primeiro princípio, de novo, o cliente é fundamental estar aqui em conjunto com todos nós. O Lean ele tem esse propósito baseado no valor, e a pergunta que a gente tem que fazer, que problema estamos tentando resolver, é que problema humano a gente quer resolver. Sempre nesse caminho. E ele, de novo, ele é por humano e para humanos, sempre. E se você não está resolvendo o problema de um ser humano, você não está focando no final do fluxo de valor. Sempre há desperdícios entre algumas áreas, por mais pequeninos que sejam. E o ponto é identificar esses desperdícios e a gente ver como a gente pode resolver esses problemas. Como é que a gente pode ir de um ponto até outro? E a jornada do cliente é de um extremo ao outro, né? A gente tem que focar neste cara aqui, ó. É quem está lá no final da cadeia de valor. É quem, de fato, vai consumir tudo aquilo. Porque se eu não tiver alguém pagando, eu não tenho empresa. Eu não tenho organização. Por isso que sempre tem que ser focado nesse cara. Inclusive, aqui tem uma referência, né, um livro interessante que fala sobre como gerar mais valor, né, através da ótica do Lean Thinking, e que pode também ajudar nesse caminho. Mas também uma reflexão. Se você não sabe o que gera valor ao cliente, por que se transformar digitalmente? Essa frase
ela é muito importante. De novo, por quê? Questione. Muitas vezes, talvez, a transformação digital para o tiozinho da esquina que vende melancia há 32 anos e só aceita dinheiro, seja comprar uma maquininha do PagSeguro da UOL. E aquilo talvez vai revolucionar o negócio dele. Não por acaso, existe um caso desse, mas não é só melancia, no lado da minha casa quase. É aquele mercadinho de bairro, que tudo é um pouquinho mais caro, mas para aquela emergência no sábado, meio-dia, tipo comprar carvão para churrasco, né, em cima da hora, ele resolve. Até ano passado ele não aceitava a maquininha, era só dinheiro. E esse ano ele já estava com a maquininha. E eu, e aí? Fui obrigado, ele falou. Se virou? Senão ele ia fechar. E tudo bem, estava ajudando. O problema é você digitalizar o caos. Aqui a gente tem lixeiras ultra mega tecnológicas que fazem o quê? Digitaliza o caos. Onde é que está o problema que eu quero resolver? É gerar menos lixo. Essa é a causa raiz. Eu não estou atacando a causa aqui nesse caso. Eu só estou botando uma roupagem bonitinha e deixando o meu lixo mais bonito, talvez. Qual é o problema que eu quero resolver sempre? E qual é o caminho para a gente conseguir evoluir nessa direção, né? Pense Lean, sempre. Pense o que o Lean Thinking pode nos ensinar. Propósito orientado por valor sobre a ótica Lean. Propósito deve estar sempre associado à criação de valor na perspectiva do cliente. De novo, que problema a gente está tentando solucionar? Isso é fundamental. Seja ágil. Depois de pensar Lean, seja ágil. Ou seja, se a gente tem uma governança estratégica Lean Agile, e essa figura aqui ela é bem interessante, né? Ela tem uma conexão muito interessante com o que a Toyota nos ensinou, e eu já vou explicar no próximo slide. Uma estrutura bacana é a gente ter a orientação por fluxos de valor, que a gente tem aqui, e aí a gente tem verticais que apoiam a gerada de valor desse fluxo de valor. Ou seja, aqui pode estar produto, UX, engenharia, Lean Agile. Olha os Agile Coaches aqui felizes, ajudando o fluxo de valor, gerando valor de fato. Se a gente fazer um passinho um pouquinho para trás, gente, vai ter uma figura igual essa daqui. Aqui, gente, fluxo de valor do Corolla, do Etios, do Lexus, alguns dos carros da divisão da Toyota. Para quem não sabe, a Lexus faz parte da Toyota como um todo, né? E nesse fluxo de valor, tem esse cabeça aqui, o cara que sabe tudo de Lexus, de Etios e de Corolla, ele é o tal do Chusa. O Chusa, ele é o cara, e aí qualquer semelhança com PO não é mera coincidência, né? Ele lembra um pouquinho das atribuições dele. O Chusa é o cara que pode dizer o seguinte: ei, vamos parar de produzir Corolla. E aí o dono da Toyota pode falar: mas como assim, você está louco? Não, eu tenho fatos e dados, eu entendo tudo de Corolla, eu olho o mercado, tudo. E o cara vai dizer: ok, se você está dizendo, a gente para de produzir. Ele tem essa autoridade, ele tem essa consciência. O legal é que o Chusa, ele preserva conhecimento sobre cliente, produto e integração, e o líder da especialidade de função, ele preserva conhecimento específico de subsistema e aprendizado entre produtos. O que eu quero dizer aqui? Lembra que aqui pode ser, por exemplo, o Agile Coach aqui. O time de UX, o time de produto, o time de QA, enfim. Esses caras são especialistas, são caros porque são bons, e eles apoiam o fluxo de valor a entregar a melhor qualidade do mundo. O ponto é, esses caras eles têm que ser também responsáveis pelo resultado, e isso não acontece na maioria das organizações. Muitas vezes, o Agile Coach ele é o cara que faz algumas coisas legais, ajuda, mas quando dá ruim na produção, ah, não, eu estou indo ajudar agora o outro fluxo de valor, gente, um abraço. É triste, mas é o que geralmente acontece. Ele tem que fazer parte, ele não pode ser aquele cara só de fora, na parte boa, ele está lá dentro. E outro ponto legal é que quem obtém resultado é o Chusa, é aquele time que está ali junto. O ponto que é legal também de refletir é que um ser humano que experimentou o seu produto e teve uma péssima experiência, como é que você lida com esse problema? Qual é a velocidade de reação? Nós, todos já enfrentamos problemas com os nossos clientes, e com os nossos, inclusive quando a gente é cliente também, né? E a gente consegue ver onde é que a gente pode melhorar. Onde é que estão as questões relacionadas à velocidade, principalmente. E velocidade de reação, gente, tem tudo a ver sobre o tal do Agile. Agile, gosto muito de dizer, que é essa capacidade de reagir e ajustar a rota.
Sempre, gente, o Agile é você ter ciclo curto de feedback, é você conseguir aprender mais rápido e mudar a rota mais rápido. E aí, por consequência, você pode ter o risco de entregar valor mais rápido também, sem dúvida alguma. Se você diz que ser ágil é apenas entregar mais rápido, você pode, ok, ser tipo isso aqui, ó. Performance, estou entregando um monte de coisa, mas um monte de coisa ruim. Então é fundamental você iterar mais rápido, aprender mais rápido, e aí sim, você vai entregar valor mais rápido, sem dúvida nenhuma. E é por isso que quando a gente também tem os conceitos do Lean Startup, né, do Eric Ries, né, que ele trouxe aí no seu livro e tudo mais, primeiro você gera essa hipótese de valor, e o problema do cliente, se de fato ele vai ser resolvido com aquele MVP1, aquela hipótese de valor, você pode depois crescer e melhorar a hipótese de valor, e iterando, e evoluindo, e pivotando tudo isso, certo? Um ponto legal também para lembrar, pessoal, eu acho que tem um mouse aqui que está meio ferrando. Opa, agora foi, valeu, obrigado. E aí também uma coisa legal, gente, é você ir ao Gemba, ou seja, vá onde o valor é criado. Vá ver com os seus próprios olhos, pessoal. Aqui é bem legal essa figura, né? Porque ela mostra 19 graus um termômetro, só que quando você vai ver com os próprios olhos, tem neve ali, eu acho que está um pouquinho mais frio, né? Eu acho que tem algum problema. Se eu tivesse apenas os dados dos sensores, olha, está 19 graus lá, não preciso me preocupar. Mas você não foi ver com os próprios olhos. E o Taishi Ohno, ele gosta muito de dizer que dados são importantes, porém eu coloco mais ênfase nos fatos. O problema é que a gente pode ter também a tal das métricas de vaidade. É o indicador melancia. É aquele que é verde por fora e vermelho por dentro. É aquele que diz assim, ó, o tal do indicador de PowerPoint. Tudo lindo, números arredondados de acordo com que o meu chefe não vai brigar comigo, mas aí, de novo, você não está mostrando os problemas. Você está botando a sujeira embaixo do tapete. E nesse contexto, valendo o Jequiti da Eliana, pessoal. Qual é o maior time de futebol do sul do Brasil? Essa pergunta é muito fácil. Óbvio que é o Avaí Futebol Clube. Muito obrigado. Né? Quem discorda, está errado. Né? O Avaí Futebol Clube, gente, tem um exemplo aqui, atitude Gemba. O que é isso? Principalmente em pandemia, é você assistir o jogo pela televisão, já que não podia ir ao estádio. Né? E aí, beleza, peguei um raro print screen do meu time ganhando. Tá? Muito raro, foi difícil achar essa foto aqui. Inclusive, eu tenho um NFT do Avaí em 3º lugar no Brasileirão. Tem um print lá, tá? Quem quiser eu estou vendendo, beleza? É raro, muito raro. Fica a dica, tá? E aí, gente, seguinte, aqui o Avaí ganhando de 3-1 no Juventude, 41 do segundo tempo. Eu tenho um indicador. Eu vi o jogo na TV. E com esse indicador eu olho, cara, eu tenho fatos e dados que eu não preciso contratar ninguém, eu vou ser campeão. Estou ganhando de 3-1, 42 do segundo tempo, 3 pontos na tabela, só continuar, eu sou campeão. Show de bola. Mas aí eu vou além. Eu vou fazer um Genchi Genbutsu, ou seja, vou no estádio Aderbal Ramos da Silva, vulgo ressacada, e vou ver com os meus próprios olhos o Avaí. E naquele jogo do 3-1, na realidade, tinha um alambrado quase caindo no bandeirinha, e ele ficou com medo e errou. Tinha um holofote ofuscando a visão do goleiro, e ele tomou um gol. Ou seja, o time jogou muito mal. Só que por vários fatores que eu só observei indo lá e sentindo o cheiro do churrasquinho de gato, tomando a cerveja quente, que eu pude detectar aquilo. O ponto, gente, é que você indo ver com os próprios olhos acaba fazendo muita diferença no final das contas. Isso acaba fazendo com que a gente consiga também ter mais fatos e mais situações para a gente evoluir. Até uma curiosidade nessa foto, né? Tem um maluco ali. Sim, sou eu que estou ali, né? Não é montagem. Amanhã estarei lá, inclusive, contra o São Paulo de novo, pelo Lean Thinking, né, só fazendo só ver o que acontece, enfim, nada demais. E, gente, quando a gente aprende com os clientes, a gente tem essa figura clássica aqui também, né? User Experience versus o design. Criar novos produtos, jornadas, fluxos de valor, sempre observando o cliente, vendo os fatos e dados, acaba fazendo toda a diferença nas nossas vidas, né? E aí, beleza. E os modelos de maturidade abstratos? Isso é importante quando a gente fala de transformação digital. Há modelos que nos ajudam, ou deveriam ajudar. O ponto é, se a gente tem modelo de maturidade
que é tipo o Mestre dos Magos, só quem tem mais de 30 anos vai entender, né? Tinha um desenho chamado Caverna do Dragão, a galera ferrada num mundo paralelo muito doido, e aí chegava para um velhinho e dizia, e aí, Mestre dos Magos, você sabe a saída? Sei, siga o seu coração. E ele sumia. O pessoal ficava puto. Porra, de novo, esse cara foi embora. Fazia tipo isso aqui, ó. Pensa, gente, que se você tem um modelo abstrato onde o desenvolvedor tem bug crítico, chefe cuspindo fogo, cliente bravo, e você tem ainda que adivinhar onde é que está a tal da maturidade do tal do Agile Code que está pedindo para você fazer transformação digital. Cara, você vai fazer isso aqui, ó. Você precisa de clareza. Você não pode seguir o seu coração, faz da maneira que você achar melhor, interprete do seu jeito, não. Você precisa de ajuda. O agente de transformação, ele precisa entregar transformação. Senão é dinheiro jogado fora, salário caro. Não vale a pena. Entregar agilidade, entregar Scrum, entregar Kanban, ou até mesmo um gira bem bonito, não agrega valor ao cliente. É meio, é ferramenta. O foco precisa ser em qual problema você quer resolver e resolvê-lo. É tipo um tênis de corrida legal como esse aqui. Se eu, Fábio, com este corpinho, 1,93 m, 127 kg, botar um tênis desse, eu vou conseguir cruzar uma maratona de 42 km? Óbvio que não. Mas vai ser melhor do que andar descalço, não é verdade? A agilidade é o tênis. Ela vai aumentar as minhas chances de sucesso, mas não vai garantir nada. Por isso que o Lean Agile em conjunto é interessante, porque ele maximiza as minhas chances. Eu consigo chegar lá, eu consigo ir além. Beleza, mas como é que então eu posso medir o meu avanço? Qual método eu posso usar? Como é que eu impulsiono a cultura organizacional rumo à tal da agilidade? Primeira dica, gente, é não medir apenas felicidade, né? É legal também, mas o lance é, se você só mede o NPS interno do time, mas você dá cerveja de vez em quando, dá um mousepad bacana ali, né? Faz alguns agradinhos, enfim, é claro que o pessoal vai ficar feliz, mas o cliente está pagando por isso, né? Cuidado com meios abstratos de medir maturidade. Ele tem que ser direto ao ponto. Você não pode dizer, olha, na minha visão, eu acho que a gente está no nível 3 de maturidade. Não, eu já discordo. Eu acho que é o 2.7. Veja bem, na minha visão é o 4. Gente, não rola. E aí, gente, a transformação digital Lean, a gente diz que é fazer o melhor uso da tecnologia, entregar valor com agilidade, eliminar desperdícios de forma inovadora, colaborativa e sustentável, melhorando a experiência do cliente. Ou seja, resolva problemas através de método científico com criatividade e foco no cliente. Reaja com rapidez e habilidade. Isso é fundamental. Crie e explore continuamente recursos digitais para maximizar a entrega de valor. E aí, uma das formas que eu sugiro, que eu acho muito legal, é o nosso Lean Digital Transformation Model. Esse carinha aqui, que a gente criou no Lean Institute Brasil, mas a gente já vem amadurecendo desde uma palestra da Rafaela Mantovani, procurem esse nome que é bem legal, no Agile Brasil 2014, aqui em Floripa. Ela falou sobre a bússola ágil, criação dela. Ela fez isso num PhD dela, num doutorado, enfim, e lá nos despertou um interesse muito interessante, onde você primeiro aplica o LDTM. Você faz, de fato, um assessment que só consegue saber o quão bom ou quão ruim o time está, a fotografia do time. Em seguida, você define os objetivos. Para onde eu vou? Que problema eu quero resolver? Qual é a falha e onde eu quero evoluir? Depois, você tem o acordo das ações. Vamos fazer o Agile Coach e o UX, o Dev, todo mundo junto. Fazer o arquiteto, fazer o Customer Success, todo mundo junto trabalhar. Em conjunto, tem o acordo de ações e depois o acompanhamento e execução das ações. Plan, Do, Check, Act. Vamos planejar, vamos fazer acontecer. Não vamos deixar solto para os caras, não vamos deixar o squad na mão, na realidade. Vamos ajudar o squad em conjunto, juntos, vamos lá. Em seguida, análise dos planos de ação e, por fim, divulgação e comemoração dos resultados. É um ciclo de 3 meses. A cada 3 meses eu faço isso tudo. Você pega, mede, faz acontecer, mede de novo, entende o que foi bom, o que foi ruim e faz mais um ciclo. Ah, e quando é que eu paro isso? Nunca. O ponto é que aqui você consegue saber se está dando resultado, se não está,
o quão transformado digitalmente eu estou. Você consegue ir por um caminho legal, onde eu estou? Exemplo, a Spread, um case que nós aplicamos também numa empresa de tecnologia. A gente fez o LDTM com eles, e a gente identifica aqui, ó, quem joga Pro Evolution Soccer, FIFA, etc. e tal, sabe. Pega lá o mapa do jogador, é mais ou menos assim o mapa de radar. A gente sabe, bate o olho, você sabe que tem um problema em algum lugar. Tem para onde evoluir. Em seguida, para onde eu vou? Spread também. Você consegue fazer simulação, e essa simulação não é imposta de cima para baixo. Time, vem aqui, vamos junto nessa jornada de 3 meses? Vamos. Bora lá, vamos fazer um plano de ação. E como eu vou? Você tem um acompanhamento do plano de ação. Você tem o atual, você tem o previsto, e você consegue acompanhar através de gráficos. Em seguida também, você tem uma visão consolidada. Isso é muito legal para a visão gerencial. Você consegue dizer assim, ó, cara, aqui ó, o bronze, que é esse enferrujadinho, era uma coisa tipo faixa branca, a pior faixa que existia. Você bate o olho e sabe que tem um problema relacionado nesse âmbito. E tudo bem, vamos fazer um plano de ação para isso. Para que daí na próxima medição você evolua. Eles evoluíram aqui, ó. Outro ponto também é que, por exemplo, aqui o pessoal planejou de 68% para 71% e foram para mais do que isso. Evoluíram. Mas aqui não tem sujeira embaixo do tapete. Teve um time aqui, ó, menos 6%. Ele decaiu. E a gente foi entender, tinha um contexto específico, e tudo bem, faz parte do jogo. Mas na maioria evoluiu muito. Você consegue enxergar a evolução. Você consegue ver engajamento das pessoas fazendo isso. E aí você consegue, inclusive, por âmbito, né? Os âmbitos aqui para você medir, verificar se culturalmente, organizacionalmente, técnico, negócio e tudo mais, você consegue evoluir e mostrar evolução de alguma maneira. E outro case bacana que nós temos, esse eu vou mostrar o artigo, preparem a câmera do QR Code, que é a próxima aqui que vai aparecer daqui a pouco, tá? Um case na BRQ, onde a gente teve aumento de throughput, um número importante também relacionado ao lead time e também sobre a produtividade dos times. E esse case especificamente, usando o LDTM também, tá? Esse case você consegue ver aqui, ó. Então, quem quiser pode tirar foto para ver depois, está lá no nosso. Mas quem não conseguiu, putz, meu Android está meio zoado. Eu amo Android, eu sou Android, tá? Só tinha Android aqui, ó. Meu Android está meio zoado, não abriu a câmera a tempo, enfim. Tem lá no lean.org.br/artigos lá, tem esse artigo lá à disposição de vocês. Tem todo o detalhamento, tem como ele funciona e tudo mais, e tem uma explicação rápida sobre o próprio LDTM, que a gente recomenda para trocar uma ideia com a gente. Tudo bem? E aí, gente, o Klaus Leopold, ele nos diz o seguinte, trabalhar custa dinheiro, mas entregar gera dinheiro. Isso é fundamental, sempre. De novo, lembrem-se, primeiro princípio do Lean qual que é? Valendo o Jequiti do Silvio Santos. Valor para o cliente, qual problema eu quero resolver, isso aí, gente, muito bom, excelente. Gente, muito obrigado, aqui está o meu contato, fico à disposição de vocês. Um abraço, valeu.